Agora sim, vamos lá. Depois de um momento de descontração, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Essa é a edição 36 do Solada, sua dose semanal de futebol e música. A gente estava meio prog esses dias. Não sabemos se hoje é muito metal, né? É, Thiago Zuma aqui, gente. aquela coisa querida. E eu sou o André Paz e, como sempre, estou ao lado de Thiago Zoom. Isso aí, gente, falando aqui, estamos contemplando os últimos dias da existência do Corinthians. Como diriam, eu vi um post no Twitter de um vascaíno falando: nunca vi uma sequência de tanta notícia desastrosa de um clube de futebol que não fosse o meu. O Vascaíno falando. O vascaíno falando. Não, assim, ó, é o que eu estava dizendo, a gente estava conversando com os amigos, assim, uh, sabe, tipo assim, Grêmio e Inter virou do avesso Porto Alegre, para usar uma palavra leve, estão se ajeitando e tal, e aí o Corinthians, assim, não vai ter quem pegue no gol, coloca o Cássio de Piracicaba logo de uma vez, então, Isso aí, o Grêmio e Inter não podem jogar no estádio, o Corinthians acaba podendo não poder jogar porque não tem mais luz no estádio. é, acho que a gente vai abrir dentro de uma KTO, de uma vai de bet da vida. Deve ter lá como é que é. Aposte qual a próxima pessoa que vai executar ou que executar o Corinthians na justiça. O duro que você pensa, o fundo do poço é o seu clube teve um contrato com uma empresa de apostas rescindido por suspeita de corrupção. E não do lado da aposta, do lado do clube. O clube teve o contrato suspenso. Empresa de apostas, vocês são muito corruptos, eu não consigo lidar com vocês. Só faltava ser a declaração do Paquetá, É, do aposta, vai saber, né, se o Paquetá não vai ser novo, vai vir pro Corinthians para jogar. para jogar no gol. Se não for banido, para jogar no gol. Pra jogar no gol. Bonito, não, você vai ser como é que é. A piada, até anteontem a piada era essa, como é que ia condenar o Paquetá a jogar no Vasco, né? Agora é mudança, change of seasons total. É isso. Ah, vamos lá, vamos para porque né, tanta correria, tanta coisa, uma semana maluca e nisso o disco que a gente ia falar fez aniversário, e aí a gente estava brincando assim, dois fãs de meio é um problema, é um negócio, é complicar, coisa complicada. Como é que é a frase lapidar, Thiago? Não, o pessoal costuma dizer que Iron Maiden não é banda, é religião. Eu acho que foi naquela época que o Dorsal Atlântica, que o Carlos Lopes estava meio bravo com o metal, assim, não queria ser o vândalo da Dorsal Atlântica, ele cunhou uma expressão que metaleiro não é fã, metaleiro é torcedor, assim. Mas eu diria que o fã de Iron Maiden é meio que uma eterna criança que se emociona quando aparece um boneco de Olinda no palco. Exatamente. E pode ser como é que é um boneco de Olinda ou bonecos infláveis. Então, Isso. a gente estava lembrando assim, eu estava lembrando como é que é. Semana passada a gente ranhetou porque perdeu o show do Bruce. A gente fala de Bruce. Isso é um negócio, assim, uma variedade de pauta genial, assim. Isso. A gente estava brincando como é que é, tipo assim, isso deve ter um CID, provavelmente. Exatamente. Aí eu fui procurar e tem CDF-666, assim, transtornos psicológicos e comportamentais associados ao desenvolvimento sexual e sua orientação. A subespécie é virgindade por idolatria ao Ed. Olá, o Ed do Summertime! Ei! Olá, o Ed do. Tem que ter. Não, tem. Me É verdade, existe uma CDF-66, mas não 666. explica. Não, 666, eu que criei aqui, não vão procurar e falar, pedir atestado para faltar no show. Falta no trabalho para mim, Iron Man. tá me lembrando aquela vez que o Iron tomou um. Aquela vez que o Iron tomou um strike da Wikipédia, da Wikimedia Foundation, porque o Iron criou um Foi verbete. do Benjamin Brigg, né? Da reencarnação do Benjamin Bragg ali. Promoção, seus caras, parem. Cara, você Lançamento tomar, Final Frontier, né? Que tem essa música. tipo, você tomar um strike desse tipo da Wikimedia, sei lá, cara, tipo, você roubou de criança carente, sei lá, tipo, uma coisa assim, tipo, que essa aí pra mim é tensa. Mas foi engraçado porque, assim, semana passada a gente terminou o episódio, terminou de gravar, aquela coisa clássica, termina, passa, que vai falando. E aí o Thiago lembrou de uma coisa que é bem, bem interessante, assim, que o glorioso Fausto Picasso
ou como eu coloquei no nosso roteiro informal, como é que é? Triângulos para Romero. Ele completou dia 6 agora 30 anos. A gente estava correndo atrás dos discos, assim, como é que é o segundo solo do Bruce, o primeiro, Uhum. de fato, fora do Iron, quando sai, assim, Isso. coisa pulou fora. E aí eu ia começar já perguntando para o Thiago também, assim, vamos pôr um sal bem pessoal antes da parte técnica, assim, que é aquela de onde você estava quando ouviu esse disco. E eu Uhum. lembro que eu estava catando, tinha um programa numa rádio FM de Santa Rosa, que tinha um programa de metal na madrugada, e o cara assim, você quer a música nova do Iron, a música nova do Bruce Springsteen. E aí, tipo assim, pô, então vamos ouvir. É promovido pela EMI, provavelmente aí do single e tal. E aí eu lembro que começa a tocar God of War na Uhum. rádio. E hoje eu gosto pra caramba dessa música, mas na época eu olhei e falei assim: Hã? Ele saiu do Iron pra fazer isso? Como que ele ousa? Como que ele ousa? E aí eu devolvo: onde você estava, Thiago Zuma, nesse momento? Eu não lembro exatamente do momento, o que eu lembro muito é da formação da expectativa por esse disco, assim. Porque foi o primeiro lançamento do universo Iron Maiden, sim, que surgiu depois que eu era fanático pela banda. Porque até então tinha saído Fear of the Dark, que eu não mal conhecer o Maiden, e o Zero Live, que eu tava crescendo como fã, assim. E aí o Are You Dead One, quando saiu, eu já era fã, quando saiu Live It Done, então também já era fã, mas de disco, músicas novas, foi a primeira coisa que eu vi, tipo, do Iron Maiden novo para sair, assim. Existia muito aquela tendência, o que que o Bruce vai fazer? Da carreira solo do Bruce, eu não tinha ouvido Tá Tudo Milionário ainda, mas eu tinha uma fitinha gravada que eu achava que era um bootleg, mas hoje eu desconfio que era alguém que pegou o Dive Dive Live e fez um fita cassete com aquilo. E assim, que era um show ao vivo da turnê Tá Tudo Milionário. Tinha as músicas ali, eu não tinha achado nada demais. Assim. Inclusive, as músicas que eu tinha gostado mais eram as músicas do Samson. Então, sabe, eu tava numa sensação meio. Vamos ver o que o Bruce vai fazer. E o meu primeiro contato com o Balls de Picasso foi ouvir Tears of the Dragon na rádio, provavelmente, assim. Boto mão no fogo, mas eu tenho quase certeza disso. Foi na rádio mesmo, porque eu morava na roça, não tinha MTV para ver o clipe ainda. E assim, quando eu ouvi, eu gostei muito da música. O que me veio na cabeça foi isso é mais legal do que as coisas que o Maiden fez desde o Seven Sun. Assim, já tinha essa mentalidade ali. Mas não que eu não gostasse das coisas que era meio defesa de Sam Sam, mas eu achei, pô, uma balada legal, bonita, foi uma balada que furou, né, a bolha grunge que estava acontecendo ali, tocou, as rádios tocaram muito, o clipe tocou muito na MTV. Então, assim, eu fui ouvir o disco quando eu peguei o disco em mãos, acho que um primo meu comprou, ele comprou tinha uma versão em digipack gringa que meu primo comprou, assim, e eu fui ver de cabeça aberta, assim, eu tava preparado para que não é um disco do Iron Maiden, é um disco solo do Bruce Dickinson. Agora o que é engraçado assim, é essa cabeça aberta que eu tive para ouvir o Boss de Picasso, quando o cor que saiu já não tinha mais, assim. Aí a gente vai falar um dia da curva de metaleiragem, né? Assim. E 2 anos depois eu já era completamente cabeça fechada. E os Cortes já veio, não quero ver isso aí. Um dia falaremos dessa história. E no projeto lá atrás, o episódio que a gente estava falando do projeto do Mandrake, o famoso projeto do Mandrake, a gente estava falando, e isso é uma coisa que aconteceu com o Judas também. A gente falou várias vezes assim: será que esse é um disco que você volta ou não? Se é um disco que você volta de tempos em tempos. E é engraçado que esse pra mim é um disco que eu volto de tempos em tempos. É um disco que eu gosto de voltar. Esse, o Skunkworks, e um pouco às vezes do Accent of Worth. Eu volto, assim, acho que talvez eu escuto às vezes mais do que Iron, se eu parar pra pensar no Moonlight. Eu tendo a voltar mais no Bolshoi Picasso e no Chemical Wedding, assim. Acho que eu ouço tanto esses dois, assim, quanto. Não vou dizer que eu ouço tanto esses dois, porque desses males da vida de streaming, né? Quando o Spotify surgiu na minha vida, a primeira coisa que eu fazia eram umas coletâneas de best of. Eu fiz tipo, uma coletânea, tipo, o meu show perfeito do Bruce com 2 horas e 20, que tinha tudo que eu gostava das carreiras solos meio encadeadas. Eu gosto tanto dessa coletânea que eu fiz que eu tendo a ouvir mais ela do que botar os discos na íntegra, de fato, para ouvir, assim. Então, os discos da Iron Maiden eu tendo a pôr na íntegra para ouvir mais do que os do Bruce. Mas, assim,
de certa forma, eu vou tanto para essa playlist quanto eu vou para os discos clássicos da Iron Maiden para ouvir. Assim. E isso é uma coisa que a gente vai tocar bastante hoje, assim, acho que talvez seja um ponto interessante de olhar. Ele tem problemas, a gente vai falar isso. Mas a gente estava comentando assim que eu, particularmente, para mim, é um disco que o tempo só fez bem para ele. Eu acho que ele sabe ter horas mais pesadas, olha, eu acho que ele sabe ter. Tem uma coisa que eu gosto às vezes do Bruce, assim, eu não preciso ser metal para cantar bem. Eu não preciso estourar, não preciso quebrar um vidro para cantar bem. Eu acho que isso é uma coisa que esse disco vai entregar o Bruce cantando. No episódio do projeto do Mandrake, a gente falava muito isso. Ah, o Bruce está forçando, que a gente brincava sobre isso. E acho que para mim é uma coisa que daí o Thiago vai puxar mais assim. Eu acho que ele tem essa coisa de um disco que ele tinha tudo para dar errado, ele quase deu errado, mas que ele é um disco que tem um pouco de trabalho, essa coisa de ideias trabalhadas, de coisas trabalhadas, que era exatamente aquilo que a gente estava falando, que lá no projeto do Mandrake falta, que parece que as coisas não foram trabalhadas, por dizer assim. É isso, né? Se a gente pensar a história do Bosch Picasso, que o Bruce foram 3 tentativas até chegar ao Bosch Picasso. Primeiro ele grava umas ideias que ele tem com uma banda inglesa que chamava Skin, que era uma banda que o Bruce curtia, ele estava próximo dessa banda já na época pós-Teto do Millionaire e tal. E ele não gosta do resultado, desse primeiro resultado que o disco tem, ele não acha que está exprimindo o que ele queira fazer, assim, a Tears of the Dragon já existia, inclusive a versão final de Tears of the Dragon tem a bateria dessa versão original gravada, é o Dick Frizar, que é o baterista que toca, assim, inclusive acho que ele chegou a fazer a turnê do Teto do Millionaire. E, assim, mas o Bruce não curte o resultado, e aí o- convencem o Bruce a ir para Los Angeles e trabalhar com o Keith Olsen, assim, o Keith Olsen, Keith Olsen é um produtor que foi o cara que foi responsável pelo facelift do Whitesnake nos anos 80. Assim, é o cara que transformou o Whitesnake de uma banda de blues rock britânica numa sensação da farofagem oitentista norte-americana. Então você imagina que é completamente anacrônico você achar que esse cara ia resolver o seu disco, assim. E aí a gente vai falar que o Bruce continuou empresariado pela Century Music e Rod Small hoje. Assim, para os créditos você vai ver lá. Então, Não muito da minha asa. exatamente, assim. Tem até que tinha umas teorias da conspiração que dizem que o Rod Smallwood sabia que o Bruce ia acabar voltando, por isso que segurou ali, né? Falou, continua aqui, vai fazer o que você quer, depois você volta, né? Mas eu não sei se é tudo isso, assim. Eu confesso que eu acredito no Steve Harris quando ele fala que ele não queria trabalhar com o Bruce. Assim, voltando, quando ele chega em Los Angeles e tá trabalhando ali Keith Olsen, remixando as músicas, tentando achar uma cara para aquilo ali, tinha no mesmo estúdio que ele estava gravando, tinha uma certa banda tocando ali. A banda se chamava Tribe of Gypsies, e eles faziam um hard rock ali cheio de swing, influência latina, e o Bruce curtiu, falou, pô, isso aqui é legal isso, sabe? Tipo, os caras estão fazendo um som que não é meio atemporal, tem esse lance de percussão que é legal. E ele foi lá ver a banda e acabou ficando amigo de do guitarrista da banda, que chamava Roy Ramirez, e o resto é história, né? Como é que é? Grandes parcerias da história. Bebeto e Romário se formam nesse momento. Uhum. Tanto que uma das coisas que depois a gente vai comentar é que nessa tour, o Royzinho não sai nessa tour. Eu tô até agora esperando os mixes em Dolby Atmos. O Isso. mix em Dolby Atmos, o Royzinho tá fazendo. Aham, aham. É, E não fez nem essa última e também não fez a turnê do Bosch Picasso, porque ele continuou com o Travel Gypsies, né? tá me dando dinheiro, tô aqui, tô parado, eu preciso andar pelo mundo, é mais legal, as pessoas me respeitam, eu ganho uma grana de produtor, É isso. a vida é mais tranquila. E uma coisa interessante que a gente tava olhando, lendo para fazer o programa, e uma coisa que eu real não sabia, assim, real que me pegou, assim, que o nome do disco seria Laughing in the Hiding Bush, tipo, rindo, como é que é? Rindo no pique esconde, né? No ponto de esconde, assim, que hiding bush é onde a pessoa se esconde para brincar de esconde-esconde, não de ficar contando para fazer. Como é que é? É, Escondidinho rindo da brincadeira toda. exatamente, né? E aí uma história que para mim é muito curiosa, que para mim foi que assim, como é que é? Ele vai lá, paga pro Storm Thorgerson uma capa, e aí a grana tá grande. A grana ficou tá caro demais, não vai rolar. É E, isso, lembrando que ele gasta dinheiro pra caramba na produção desse disco, né? exatamente, a conta já tá alta, o Excel já tá Isso. legal ali.
E aí aquela história, como é que é? Vai pro banheiro, desenha dois retângulos assim, numa caneta Pilot vagabundo, total grafite de banheiro de escola, assim, e para, ali tem um certo, talvez seja o último lampejo de humor genuíno do Sr. Dickinson ali. Então, eu não sabia da história do Storm Thorgerson na capa, assim. O que eu lembro nas entrevistas da época é que o Bruce disse que a ideia da capa veio de pichação de porta de banheiro mesmo. Tava num banheiro, viu a pichação, ficou, achou engraçado, ficou com aquilo na cabeça, assim. E aí o senso de humor do Bruce, não era o Love in the Hiding Bush, talvez ele não tivesse curtido muita ideia, não deu para comprar a arte ali, pá. E veio vamos meter monstro de Picasso mesmo na capa do disco e fez e reproduziu a pichação que ele viu. E a gente vai lembrar que o disco tem toda essa temática de banheiro, né? De banheiro público. No encarte, essas letras estão como pichação de banheiro, no mesmo formato que está a capa, né? E a tracklist na contracapa do CD vem como se fosse aquelas toalhas de mão que você tira do banheiro em cima da pia, assim. Né? Foi uma temática ali que, naquele momento, fez com que muito fã inconformado de Iron Maiden falasse que era um disco para você jogar na privada da descarga. Assim. Que comentário rancoroso. É. E aí que a gente falou assim, lembra do ticket, lembra que a gente estava semana passada com o ticket zicado? Vamos resgatar a zica? Brrr. A capa original do disco vai ser a capa do Stomp 442 do Anthrax, que é aquela agora, a bola de lixo e o cara pelado. E é uma coisa tão zica assim, porque assim, ó, eu brinco assim, como é que é? É o disco de uma Kombi só, acho que só eu gosto desse disco. E não tá nem em streaming esse disco, assim. Então, assim, passou diante a coisa e zicou a arte. Toma. Como disse o Jeff Walker, enquanto ele estava derretendo ali no palco do Summer Breeze, em abril, finalzinho de abril, ele falou que todas as bandas que tocavam, tinha várias bandas muito boas no elenco de hoje, todas as bandas têm em comum o fato de que lançaram discos de merda nos anos 90. E eu lembrar que a banda que tocou no mesmo palco do Carcass em seguida foi o Anthrax. Mas aquilo, até a fase Tony Martin, renegada a fase Tony Martin do Sabá, chegou o stream para essa nova geração poder ouvir, fazer, chegar a uma conclusão sobre ela. Vamos torcer para um dia o Stone 442 chegar ali, quem sabe você reavaliar. O que eu posso dizer é que o meu CD do Stone 442 está empoeirando lá, porque eu não. Ah, heresia. Depois não sabe por que sofre como corintiano. Heresia que tem, como é que é? Tava lembrando o Fuel, a mãe da Fuel do Metallica. Tem Bear, que é uma Planet Caravan cover, e que tem Nothing, que é uma baita música do Sim, Sax. sim. No final, baita música, sim, sem dúvida. Nossa, quase entrando no memory lane do Stomp of Fortune, mas eu lembro de quando estreou o clipe da Ford na MTV, assim, eu ouvi e falei, esquisita essa música do Anthrax, assim. Eu achei ruim, mas estranha, assim. Vamos lá, se a gente ainda existir enquanto podcast no ano que vem, quando eu completar os 30 anos do Stomp of Fortune, a gente comenta essas recordações sobre Defenderei ele. os dentes desse É um tipo. disco que merece ser revisitado pro bem e pro mal. Exatamente. Voltando para o Senhor Pablo, para o Senhor Bruce, então aquilo que o Thiago falou, o primeiro disco da parceria do Roy Z, só que tem uma coisa legal que o resto da banda está funcionando bem. Acho que ali tem banda, aquilo que também volta para aquilo que a gente estava reietando do. Era o Tribe of Gypsies, né? Era uma banda entrosada. Basicamente foi a banda inteira do Tribe of Gypsies que gravou o disco. E assim, tem até um molejinho, como é que é? Acho que ele sabe faturar com esse molejo do disco, assim, em homenagem póstuma a Anderson Leonardo do molejo. Assim, acho que foi. Ele estava perdido quanto à sonoridade. Claramente, ele gravou esse disco para mim na hora que ele ficou apaixonado pela sonoridade do Tribe of Gypsies e incorporou isso nas músicas que ele estava escrevendo. Por isso que eu acho que até é exagero, às vezes, dessa parte de latinidade. Mas eu acho que ficou ruim, assim, eu acho que ele estava tirando para todo quanto é lado. E, assim, vou pensar, quando a gente vai falar muito de metal dos anos 90 nesses discos de 30 anos, lembrar que depois do Black Album, a regrinha, o livrinho de regras foi jogado no lixo, assim. Então ninguém mais sabia o que fazer. Um monte de banda para copiar o Black Album, achar um jeito de chegar próximo daquela sonoridade. Aí o grunge chega e faz com que um monte de gente se perca. Então ninguém mais sabia o que fazer na época. O Bruce estava perdido ali pós-Iron Maiden com uma liberdade na mão dele que ele não sabia exatamente o que fazer com aquilo. E assim, dado tudo isso, eu acho que o disco acabou ficando coeso.
talvez por estar com o Tribe of Gypsies, uma banda completa, tocando e ajudando ele a desenvolver essas músicas. E eu acho até que foi, se você pensar, três tentativas e o Bolshoi Picasso é a última dessas três tentativas, talvez tenha ficado muita coisa, porque ele não tenha tido muito tempo de amadurecer dessas ideias o suficiente. Assim. Foi meio que de uma forma, não pode ser, um disco muito mais espontâneo. E aí eu vou falar que eu gosto do disco, assim, eu acho que a sonoridade dele não se perde, acho que o disco ele soa legal a partir de hoje, não soa como um disco dos anos 90, alguma Não. coisa assim. Tem bastante influência da musicalidade dos anos 90, mas o som, a sonoridade dele não é uma sonoridade bem honesta ali. E acho que até honestidade, eu acho que é a palavra que mais me caracteriza esse disco. Tipo, o disco que você ouve ali, eu vejo o Bruce colocando muito coração dele para se expondo de uma forma que ele nunca mais fez na carreira, como ele fez nesse disco. Assim, ele é muito sincero na abordagem, tanto das músicas, assim como as músicas não são, mas acho que principalmente das letras. Assim, acho que vai ser uma coisa que a gente vai pensar a Tears of the Dragon, tem talvez a letra mais confessional do disco, já é uma ideia que o Bruce diz que começou a matutar na época do Summertime. Pra quem não lembra, no Summertime o Bruce não tem nenhuma música assinada pelo Bruce no Summertime, e a banda dizia que ele vinha com umas ideias muito acústicas, e o Steve Harris estava com a cabeça dele muito tecnológica, querendo incorporar sintetizadores, e o Bruce querendo uma coisa acústica, menos barulhenta, talvez cansado de gritar numa turnê inteira, fez tudo, assim. Então, assim, se a gente vai voltar um pouco mais para falar de retrospecto, eu acho que no Fear of the Dark tem a Wasting Love, que é uma letra do Bruce, e hoje, quando eu ouço ela, eu vejo muita coisa. Aquilo, Maybe One Day I'll Be an Honest Man, sabe? Tipo, um dia eu quero ser um cara honesto. Talvez fosse o Bruce olhando para aquela capa de super-herói da Iron Maiden, meio, não sei, sabe? Tipo, Spent Your Days Full of Empty, né? Sabe? Gaste os seus dias cheio de vazio. Talvez era ele, como ele se sentia cantando na Iron Maiden, né? In your eyes I see the hunger and the desperate cry that tears the night. Nos seus olhos eu vejo, sinto uma fome e o grito de desespero que corta a noite. Ele tá, para mim, eu olho assim, quando eu olho para essa letra, outro dia eu ouvi ela na rádio, eu fiquei pensando, ele tá dizendo que ele quer sair da banda, né, de certa forma. Ele vai esconder isso numa letra, uma temática de AIDS, tá? Mas ele tá meio claro dizendo, ó, não tá dando, não tô feliz aqui. Eu acho que o Bolshoi Picasso é a resposta a isso, sabe? Então, hoje eu enxergo o Bolshoi Picasso como a resposta a isso, é essa sensação que o Bruce estava sentindo na mente. E tem uma coisa agora que tu falou que eu, eu vou falar mais umas 98 vezes assim ao longo da história do Solada. Eu sempre vou defender que o Made in England é melhor que o Live After Death e vou morrer defendendo isso. E tem uma hora no Made in England que dá para claramente ver que o Iron tá correndo, correndo, correndo e que o Bruce tá com uma cara de tédio, assim, tá com uma cara de tipo, tá, eu já corri, eu já ganhei essa corrida, já provei para A mais B mais C que eu sou o cara. E é exatamente dali que vai sair essa coisa totalmente do oposto, assim, que ele olha diametralmente oposto, assim, eu não quero essa correria, eu não quero essa coisa. Então acho que aqui tem muito desse senso, assim. É. Então, acho que o Made in England, a turnê do Seven Sun, acho que tem um momento de guinada que a banda chama o Guns N' Roses em ascensão para abrir, né? Então, acho que o turnê, aquele palco monstruoso da turnê do Seven Sun, e os caras vendo, tipo, mano, esses caras sendo o básico do básico, assim, sabe? Acho que o Steve Harris olha para aquilo e aquilo chama atenção, o Bruce olha para aquilo, aquilo chama atenção. O único que não se comove com aquilo é o Adrian Smith, que acaba sendo chutado da banda. Veja bem, o glorioso pescador Adrian Smith. Mas então vamos embora. Já que tu falou disso, agora, quando eu tinha lido o pré-render, a pré-lida do roteiro, eu fiquei com isso na cabeça e agora depois eu vou ter que ouvir o Wasting Love. Wasting Love. Eu gosto do In Your Eyes I See the Hunger. Aquela parte é tipo assim, aquela é aquela melhor parte da música. Mas vamos embora, vamos para aquela parte clássica do solada de disco. Como é que é? Mais o disco tá ficando velho, mais o disco ganha o seu jogral. E aí começamos com uma que para mim assim já que a gente está falando de Be Kick or Be Dead, de Wasting Love de outras coisas, tá lembrando de Be Kick or Be Dead, assim. E aí começamos com Cyclops, e eu tava lembrando assim, para mim nem parece que é o mesmo cara que tava lá em Carpeta. É outra pegada, é outra história, é uma outra face da mesma moeda.
Eu até penso, será que seria o abre do disco? Não sei, não seria, mas para mim ela tá ali para mostrar de uma forma, cara, olha aqui, ó, tem outras ideias nessa gaveta aqui, eu tenho na cabeça outras coisas além daquilo que você conhece, e eu acho que para mim ela entra depois quando entra a parte da percussão e afins, eu acho que ela entra como um bom, talvez daí nisso eu me contradigo, eu sei, mas talvez a função dela é ser um grande cartão de visitas do que tá ali, do que vai acontecer, tipo, ó, esse disco ele vai andar por esse caminho. E lembrando como é que é, aí aquela coisa, como é que é, na letra, Senhor Pablo tá ali, estou cansado de ser perseguido por paparazzis. O que eu acho muito engraçado é que, assim, perdão, esse é o Bruce 94, mas o Bruce 2010, 24, o cara que quer isso, assim. chamando a atenção para ele. É, assim, eu enxergo um pouco diferente a questão da letra disso, assim, esse They ain't watching you now, sabe? Tem uma parte que ele fala na letra que é sliding into darkness, you could be like me, deslizando em direção à escuridão, você pode ser como eu, sabe? Acho que ele tá meio mostrando que ele é ser humano, sabe? Ele tá cansado daquilo, sabe? Agora não tão olhando para mim agora, sabe? Tô na minha, finalmente. Sou mais o vocalista cantando no estádio, sabe? Tô quieto no meu canto, então, eu vejo muito mais disso, do Bruce retraído, assim, podendo falar. Eu quero sair disso, sabe? Eu quero sair, eu não tô feliz com todo nesse momento, assim. Essa projeção de imagem do vocalista super-herói, sabe? Incansável. Então, eu vejo muito isso. Agora, a música eu acho que é um ótimo cartão de visitas do disco. Ele mostra, assim, primeiro é a música que não tem nada a ver com a Iron Maiden, né? Já começa mostrando que ó, é diferente o que eu tô fazendo aqui e entra com a bateria, sabe? Ela vai crescendo, ela começa devagar e vai subindo, assim. Ele não queria uma música rápida para começar, ele com essa música bem climática, bem introspectiva, densa, sabe? E acho até que se estende demais. A música tem quase 8 minutos, acho que 1 minutinho e meio, 2 minutos a menos, 2 minutos a menos nela ia fazer ela ficar ainda mais funcional, mas ela funciona bem. E se a gente vai lembrar disso, né, a gente vai falar que o disco seguinte, o disco que o Iron Maiden vai lançar em 95, o X Factor, ele começa com Sign of the Cross também, que não é o início tradicional do Iron Maiden com uma música rápida. Então, você vê que os anos 90 eram esquisitos, né? Essa frase é do Kerry King. Nos anos 90 eles eram estranhos. Vambora, faixa 2, Hell No. Como é que é? De novo, no momento, como diz o Thiago, letras autobiográficas do Senhor Pablo. I'm taking my life in my hands and I'm making new plans. Até faz uma riminha assim. Uhum. Agora eu tenho os grilhões da minha vida. E aqui, para mim, tudo funciona. Aqui é lindo, até tem quase ali, quando vai entrar o refrão, tem quase uma desgovernadinha, uma imperfeiçãozinha bonita, assim. Aqui tudo tá funcionando. Aqui, para mim, assim, aqui é golaço, assim. E eu acho que assim, para mim, eu coloco o Dudu desabafo, assim. Então, para mim, assim, ó, tudo que ele tinha para falar quando ele trabalhava noutra firma e estava aqui, ele coloca para fora numa redonda, assim. Né, tem a outra parte, I'm starting my life on my own in the virgin unknown, né? Estou começando a minha vida sozinho assim, na virgem desconhecida, assim. Na virgindade desconhecida, virgem desconhecida. E assim, é outra também, bateria percussivona, caminhando com groove na manha, até que ela sobe pro refrão e explode, assim. Eu diria que é uma das músicas que eu menos gosto do disco, sabe? Nunca funciona muito, mas eu gosto daquela parte do meio, na hora que a percussão estoura. Don't really know what you really can say, can't really say what you don't really know. Tipo, mais uma vez, ele dando a pancada assim, né? Você não pode dizer o que você não sabe de fato, você não sabe de fato o que você não pode dizer. Então, sabe, tipo, mostrando a mentalidade do Bruce ali é uma mentalidade muito confusa, assim, né? Muito clara, e ele tá meio querendo fugir dos holofotes que estavam em cima dele, assim. E aí ele para outra firma, a firma dele. Empreendedor tá empreendendo, como é A que é? firma era a mesma, né? Porque eu continuava sendo Rodsmode, continuava sendo Sanctuary. A firma na mesa só entrava mais 1%. Só mudou o chefe. Exato. A terceira, Cry Earth, The Gods of War. Estava lembrando, meu inglês ficou macarrônico. Gods of War, eu tinha comentado um pouco antes dela, talvez para mim é a mais tradicional, a coisa mais Maiden que está ali dentro do disco, de uma certa forma.
E para mim ela é muito um recado que, tipo assim, tá, você tá reclamando que eu não tô, fica quieto, sossega no teu canto, vai cantar esse ô-zinho aí para mim, já que a gente há pouco tempo atrás ficou cantando ô, lá do Fear of the Dark, ele coloca um outro ô, mas assim, tá, cara, fica frio aqui, a gente ainda tem água para sair daqui, fica bem tranquilo. Eu acho que assim, para mim, uma das que o tempo só ganhou, virou o fio para mim, o que eu achei estranho hoje, que o tempo é uma música que eu gosto pra caramba. E eu tiraria um pouquinho, assim, da percussão, alguma coisa, mas, assim, para mim, outra, assim, que funciona bem pra caramba. E eu até ia brincar, assim, que na 3 no Gods of War, ele começa a experimentar mais aquilo que vai estar lá na 9 na Sacred Cowboys e na Tears of the Dragon. Aqui ele já também vai começar a abrir a parte mais, mesmo de uma forma tradicional, ele vai começar aqui. Então tá, a partir de agora eu vou experimentar mais. Não, acho que ele experimenta mais antes disso, assim. Mas eu acho que, assim, a Gods of War é outra que a bateria chama a música, começando pela bateria ali, né? Tem o Zorro, tipo, no crescendo, pra chamando o público para ele, assim. Não à toa, essa foi uma música que nos shows da segunda parte da turnê do Bolt Picasso ele usava para abrir o show, assim, era a música de abertura, né? E eu acho que a letra tem aquilo, ó, The Gods of War, they mourn and cry for more, né? Os deuses da guerra, eles moem, gritam por mais. Não consigo imaginar como ele não estava se sentindo, o que que é esse Gods of War, na verdade, para quem que ele está direcionando, né? Quem que é esse God of War? O Didi Que ele Mocó. tá olhando ali, assim, né, de Mocó. Então, mas assim, eu acho que essa tem uma música, um solo sensacional do Raiz. Eu acho uma das melhores músicas do disco também, assim, né? E ao vivo é mais pesada, de fato. Eu acho que funciona muito bem. E aí a tristeza que era ver essa música sendo tocada pelos músicos do Skunkworks, né? Algo tão bom, pessoas. É isso. É, Essa ele tava tocando essa música ao vivo, né? Putz, essa era uma música que eu ia querer ver muito ao vivo. aliás, não tinha uma história de que ele ia gravar algumas coisas no Brasil? Nunca ouvi falar dessa história. Que ia gravar e tal. Foi a minha última esperança de ver esse conteúdo ao vivo. Eu acho que ele volta para o Brasil. Se tiver outra perna da turnê ou um próximo disco solo ali, acho que ele volta para o Brasil, porque é o melhor mercado que existe para ele hoje, né? Sim. Vambora. Enon, quarta. Tá. Thousand points of light. Tarapara. Eu brinco como é que é. Isso aqui, se tu colocar como showroom da Pace, é uma demonstração de prataria. Assim, é só prataria rolando aqui. Mas eu acho muito legal. Acho que ela vai começar um pouco mais nervosa. Aquilo que o Thiago falou do som anos 90. Me lembrou Mamonas, umas quebradas no meio. Variações bem malucas. Porque com PS do PS e uma homenagem clássica ao nosso amigo Thiago. Mamonas, sempre vou lembrar que Mamonas tinha um radar para algumas coisas. Isso sempre a gente vale lembrar. Sim, eles eram músicos bastante antenados, né? Isso dá para dizer, assim, o disco ali tem a música do... Não, vai falar dos Mamonas, a gente vai sair da pauta ali, mas assim, tem música que se cita Dream Theater, né? Que era uma banda que era muito de nicho naquela época, assim. Como é que é E, aquele. assim, e como eles citam Rush também, ainda assim, então você sabe que eles sabiam que era Dream Theater que eles estavam citando. Não, mas tem aquela coisa, como é que é? Tem uma entrevista, aquela do Faustão, que eles perguntam: o que vocês escutam? Aí o Dinho fala: uma banda que pouca gente conhece, chamada Dream Theater, tipo, uma Ah, eu referência. não sabia, nunca Tem tinha que achar, visto. tem uma entrevista do Faustão não lembro se é o Dinho, mas que eles abertamente expõem Dream Theater, assim, ó. Eu não sabia disso. E sempre lembrando daquela vez que o, que o Thiago levou o disco do Mamonas para mostrar para o Daniel Gildenlow que tinha uma quebrada igual a do King of Salvation 3 anos antes. Me deu, passou vergonha, né? Passou, alguma banda ouviu muito Tempo Salvation, né? Passou, desculpa, esse disco, essa música aqui saiu 3 anos antes do seu disco e fez um sucesso desgraçado no Brasil. A decepção do Thiago depois daquela entrevista, tipo assim, ele ia encontrar Deus, e aí Deus se mostra um mágico de Oz, um cara atrás de um teclado fazendo coisa. Aquela entrevista é genial. A gente só por SMS, assim, aí, bah, não sei o que, não sei o que, é muito bom. Mas eu tava lembrando ali como é que é Thousand Points of Light para mim, como é que é o metaleiro apaixonado, deste lado romântico do senhor Bruce Dickinson, como é que é? Uh, There should be time to love, but there's too much room for hate.
É praticamente o Wagner Love, o artilheiro do amor, aquele que não sabe amar. E depois ele até vai reciclar o verso da Clairvoyant ali, tipo, eu falo, cara, que sacanagem, tipo, roubou na caruda. There's a time for the dying, and a time for the living too. Essa troca. Mas agora, na parte da letra, eu acho que é uma das letras mais políticas dele, assim. Uma letra que ele destila ali uma campanha quase anti-armamentista mesmo, assim. Ele fala, tipo, what kind of freedom is bought with a gun? Que tipo de liberdade que você compra com uma arma, né? Aí tem uma outra que ele parte, tell me your freedom is do what you like, there's a old gonna crazy because you can't say no. Tipo, você me diz que a liberdade é fazer o que você quer, mas esse mundo tá indo ficando maluco porque ninguém consegue dizer não, sabe? Acho que é uma letra das mais políticas que o Bruce coloca, mas eu também consigo enxergar disso daí ele se assumindo confuso, assim, essa excesso de liberdade na cabeça dele ali. Tem uma hora que ele fala, people like to build their prison walls when they're afraid to look inside a thousand points of light, antes do refrão, que as pessoas gostam de construir suas paredes prisionais quando elas estão com medo de olhar dentro de 1000 pontos de luz, né? 1000 pontos de sabedoria, seria assim. Mas eu consigo entender do Bruce meio saindo da zona de conforto e com uma liberdade que ele não sabe exatamente o que ele vai fazer, e aquilo começando a pesar nas costas dele, até pesando financeiramente. Agora, falando, essa música começa com um dos riffs de guitarra mais legal do disco, que claramente aquele riff marcadão assim, ele queria alguma coisa Helmet. Pra mim é muito Helmet a cara daquele riff ali do Page Hamilton, assim. É uma das músicas que eu mais gosto do disco também, assim. O que eu não consigo, até não esqueci de colocar no roteiro, o que eu não consigo deixar depois eu tava rindo assim e reouvindo a música. Sendo que, como é que é isso? 90, a gente tá falando de 94, sendo que o quê? 25 anos depois, 20 anos depois, o Bruce tem que se defender dizendo eu não invisto em drones militares. E a história da polêmica. Seria Bruce Dickinson, como é que era? Era o Bruce e o Rod Smallwood investindo em empresa de drone militar. Ele fala, não, não tem nada a ver com isso. Eu lembro dessa história, assim. Assim, só pra falar mais uma coisinha no Paul Thousand Points of Light, é que ela termina com o Bruce naquele grito longo, estendido, que era uma das marcas de Fred Iron Maiden dele. Eu com o Fred Iron Maiden falava, ó, o Bruce aqui. É, ainda estou aqui. E aí Uhum. depois, e aí depois faixa 5. Tararara. E aí, John? Laughing in the Hiding Bush, que era pra ser a faixa título do disco, né? Que eu acho que é a música mais heavy metal desse disco pra mim. Mais Mas pesadona, aquela pegada de bateria. Continua com o riff 90, riff anos 90 marcadão ali, bateria pegando, assim. Que ele sobe e desce de verso pro refrão. Acho que é muito, muito anos 90, mas essa é uma cara bem metal, assim. A gente viveu essa tônica dos anos 90, a gente sabia que essa coisa de você fazer o versozinho baixando e o refrão estourou, assim, era todo mundo fazia isso, quase. Depois vai virar até o post-metal com essa coisa levada ao extremo no instrumental, assim. Assim, não é à toa, assim, essa das músicas mais pesadas, mas metal foi uma das músicas que o Bruce continuou tocando quando volta a turnê do Accident of Birth, ele vai lá e é uma das músicas que ele resgata pra essa turnê, assim. Também a gente vai falar da letra dela, a letra é essa coisa meio de infância, né? Ele faz muita referência de brincadeira de criança e tal. Eu consigo pensar assim, no Bruce olhando para tentando buscar uma forma de voltar a se divertir com música, de trazer alguma inocência de volta, porque ele estava fazendo, de ter ficado muito cínico, né, nesses anos de Iron Maiden, essa coisa de ter que se mostrar uma persona larger than life. mas aqui tu toca num outro ponto que eu acho que eu acho muito forte quando a gente pensa nisso assim, que é digamos assim, esse, não quero usar essa expressão, mas ok, vamos embora. Não que ele seja um ponto fora da curva, mas quando ele sai um pouco dessa coisa super com os holofotes em cima dele, que ele tem essa coisa, que é a parte legal. É o que é legal. Eu até brincaria assim, é o que a gente gosta do Bruce, é o que a gente aprendeu a olhar com o Bruce, não só o cara do grito, mas o cara de algumas ideias legais e diferentes. E que depois, quando ele volta para essa coisa, quando ele volta para essa parte mental, quando ele volta, sobretudo, para essas últimas encarnações dele, que você diz assim, pô, mas como que esse cara que escreveu isso aqui é o cara que a gente estava ali no Solada quase brincando que ia ganhar uma editoria de uma porcaria dita por semana, sabe? Nossa. É,
em que Ele não envelheceu bem. exato, exato, em que momento fica isso, sabe? É, é, Se a gente vai entrar nisso, assim, eu acho que ele, quando ele volta a fazer metal no Accident of Birth, no Chemical Wedding, que ele claramente ele lança dois discos de altíssima qualidade, Oh, sabendo, fazendo uma reciclagem de sonoridade com metal que as pessoas não esperavam que alguma que fosse vir do Bruce aquilo, sabe? De resgatar o metal tradicional daquela forma. E aquilo não ressoa com ninguém, sabe? Tipo, faz no Brasil, beleza, eu fazer tocar em festival, mas fora da América do Sul, fora do Brasil, assim, não sei quanto que ele tocou no resto da América do Sul, ele estava tocando em lugares cada vez menores, cancelando turnês, tocando em muquifos, e aí ele tem que voltar para Iron Maiden para voltar a fazer. Mas talvez ele tenha entendido, aquilo tenha virado uma chave da vida dele de falar, não adianta eu querer levar isso muito longe, porque se eu levar isso muito longe, as pessoas não me acompanham. Então, eu vou ser cínico aqui, vou ganhar meu dinheiro do jeito que for melhor. e também não deixa de, como é que é aquela coisa, vamos, como é que é retrato do artista enquanto coisa. E também não deixa que ele colocou isso para fora, ele fez a obra. Se a obra foi incompreendida, é outra história, mas o artista colocou a obra, realizou a obra. Exatamente, isso não levou ele a lugar nenhum, né? Então, isso que ele falou. Voltou a falar, ah, beleza, eu vou ter que trabalhar com esse cara que é um imbecil de novo, na cabeça dele lá, e tem que engolir seco, e é isso que é, a vida é isso, as pessoas querem de mim que eu seja esse super-herói em cima do palco, vamos lá, vestir camisa de tropeiro para cantar música, e Ele todas as escreveu, coisas que então, é isso que o pessoal gosta, assim. Eu vou ser um contador de história, não vou ser um songwriter. exatamente, exatamente. Belíssimo. Como é que é? Depois daquela, como é que é? Bruce Dickinson na Feira de Vinhos do Porto, falando sobre empreendedorismo, cerveja, que depois levaria ao vinho do Iron. Ele fazia, cara, tipo, o super faz tudo, como é que é? Estou pilotando um Boeing, estou fechando 3 contratos ao mesmo tempo. Essa coisa genial. Isso. E daqui a pouco eu vou cantar no meu show. Exatamente. Vou pousar com o Boeing no meio do público e no intervalo do show vou fechar mais 4 contratos com startups. É um negócio. Isso. O próximo passo é pular de paraquedas para aquele palco, assim. É, aí vamos para 6. A primeira baladona, baladona do disco. Essa tem bastante coisa. Essa tem essa. Todo mundo fala de. E não estou tirando o mérito de Tears of the Dragon. Para mim, Change of Heart é sussa, massa, mara. Ela talvez seja um pouco menos épica, que a gente olha. Mas aqui também volta ao retrabalho. É uma música que na verdade, era do senhor Roy Z, e era do Roy Z, do Rob Rock, do Impelitério, que é o cantor do Impelitério. Fez uma carreira solo enorme, Rob Rock. Ali. Tá lá, tá no iTunes, eu olhei pelo iTunes. É uma banda chamada Driver, é uma coisa assim, total assim, primeira década do 2000. E se você vai procurar, tá lá com o nome de Change of Heart. Uhum. E, é outra assim, tudo que lá é, assim, uma brega, não rola, coisa. Realmente, assim, o Bruce vai, para assim, quando você escuta as duas, você nota. Mas o Bruce para, opa, eu vou limpar isso aqui, eu vou polir isso aqui, faz uma baita balada, faz uma baita balada. Eu brinco assim, é o Bruce dando uma. Ele troca um pouco, ele é um pouco mais, não digo amargurado, assim, mas eu tava até brincando assim, não chega a ser um Roberto Carlos colocando a maior praga da história das ex, que é Detalhes, quando ele vai lá e roga a maior praga possível numa ex-namorada, assim. Mas é divertido porque o Bruce ainda tá ali, tá tentando, assim, a original é mais, o cara ainda tá com a mina. Aqui o Bruce, tipo assim, ele já perdeu ela e já tá praguejando mesmo. E aí funciona bem. E o que eu acho legal daqui é que assim, a gente já tinha falado em alguns momentos, e aí, opa, vem a percussão de novo, ajudando o refrão, bem estruturada, colocada. Ah, e para mim, assim, eu muito legal que, na minha cabeça, mas isso muito achismo, eu coloco ela muito perto de Ark of Space, lá Accident of Birth. Accident of Birth. Para mim, elas estão muito na linha assim. Só que aqui você ainda tem de bônus o Roy Z fazendo um baita solo. E é uma música que entrega o que a Tears of the Dragon entrega, mas em menos tempo. Assim. Eu acho essa uma música assim, uma baita de uma balada. Assim. Aquelas horas, tipo assim, cantando, não precisa gritar, cantando mesmo.
Então, eu não sabia essa história do Rob Rock, até lendo o roteiro aqui. Eu fui procurar a letra, mas eu não tive coragem de pôr a música pra ouvir, porque a vida é muito curta pra isso. Mas, assim, é a primeira baladinha do disco, né? Change of Heart, essa primeira hora que tem um respiro ali, uma parte mais acústica, levadinha de violão com a percussãozinha em cima, uma coisa quase Gypsy Kings, assim, mas muito eficiente, muito funcional. Uma música simples, bonita, com o Bruce cantando bem pra caramba, entregando um tipo de interpretação que ele não costumava fazer na Iron Maiden, com essa letra meio amargurada, sabe? Relacionamento rompido, sabe? Tipo, I'll be there catching your tears before they fall to the ground, sabe? Tipo, você tá lá pegando suas lágrimas antes delas caírem no chão. É, mas é simples, funcional, respira, ela funciona com perfeição no disco para dar uma quebrada naquela lance de pesada, de densidão o tempo todo. E é uma baita música, é uma música, pena que tá esquecida na carreira, é uma música que você podia resgatar, assim, mas não faria o menor sentido se não for com o Royzinho. Exato, exato, exato. E aí parece que beleza, aí abre a gaita, então tá. Parei, respirei, vamos experimentar mais um pouco, traz como é que é. Traz a minha caixinha do pequeno químico que eu vou continuar brincando. E aí vem Shoot All the Clowns, que é muito legal, que assim, é a percussão. Eu acho essa música muito legal, porque assim, parece que tá tudo assim meio desordem, tá tudo meio fora, mas ela fecha, mesmo de frente à temática, eu gosto dessa música, eu acho uma música legal de ouvir. E aquela voz, como é que é? O shot, 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 com a bateria no fundo. Hum. Cara, tudo funciona assim. Acho que aqui é. E refrão grudento, assim, aqui é um pequeno químico em ação, assim. É isso, né? Quando a gente fala do Bruce meio perdido em sonoridade, essa aqui é o extremo da latinidade, né? Riff dançantezinha, a música é muito divertida, né? Tem o Erika fazendo rapzinho no solo ali, né? Tipo, o Bruce vai, vira no metal ali, proto no metal, sei lá. Mas é isso, o Vai-Z faz um solo legal também, combina bastante com a música. Assim. O Vai-Z tá muito bem nesse disco. Pô, As coisas que, pra falar, todos os solos são muito inspirados nesse disco, assim. E aí é o Bruce tá abrindo as asinhas, né? Claramente Change of Heart é uma balada que de um jeito de cantar que ele ainda não tinha mostrado na carreira, talvez, não sei se no tinha Teto do Milionaire, talvez Born in 58, tem alguma coisa mais assim, ou Savagana, mas acho que não com a sutileza assim que Change of Heart traz. E aí aqui ele começa a expandir outro tipo de cantar, até a partir do rapzinho. Então acho que o Bruce se espalhando, a música é bem legal, bem divertida, assim. Funcionou, né? o pequeno químico deu certo. E aí leva para penúltima Fire. Acho que Antepenúltima. Sim. Fire depois vai voltar em algumas tours. Acho que ela voltou agora, não lembro. E aí, para mim, eu brinco assim, ah lá a mãe do Skunkworks, olha lá, aqui é a mãe do Skunkworks, é onde ele vai pegar aquilo que ele tem, o Thiago falou de Helmet, de outras coisas, vai pegar essa sonoridade, vai tentar colocar algumas coisas ali, e eu brinco assim, é o embrião do que a gente vai ver depois lá, vai sair um pouco do que é rock tradicional, mas ainda é rock, e eu brinco assim que pena que é uma oportunidade perdida pra caramba, porque naquela parte do miolo assim é legal pra caramba. E isso a gente vai lá pro Alive Studio 8, tipo, é uma baita oportunidade mal jogada fora. Tipo, não, era pra fazer jam, era pra ser legal ali. Assim, né, assim, a gente vai falar, essa música é a música Soundgarden pura do disco, sabe? Total, sabe? Apesar de ter uma pegada percussiva ali, continua, né? Ele não abandona isso de disco. Nossa, agora nas partes que a música cresce, eu consigo imaginar o Chris Cornell cantando. Aquela parte dele falando lá, "Running circles till the round, hating life until it stops." Pô, Chris Cornell puro, assim. Ele estava inspiradíssimo ali no Soundgarden para fazer aquilo. E assim, o Royzi também, o solo é curtinho, com o Royzi segurando, mas aquela quebrada que dá no solo, mas assim, eu fico até imaginando que o Bruce imitando Ian Gillan ao vivo, tocando bongozinho ali na hora desse solo. Enquanto o guitarrista debulharia, assim. Uma pena que o Alex Dixon não era esse guitarrista para fazer isso na turnê. O homem errado na hora errada. Não sei se é o homem errado na hora errada, mas para essa música, né? É engraçado porque o PS do PS. Na bio do Bruce, eu achei que ele iria falar mais disso, ele não fala tanto. E do Skankorts é uma coisa assim, 3 páginas, tipo, assim, um cuspe da bio. E aí Ele vamos. não quer falar, é a briga que a gente fala desse super-herói, né? Ele não vai falar dos fracassos, né? Das coisas que deram Falar errado. da Kryptonita. Exato.
E aí a penúltima, de fato, Sacred, Sacred Cowboys. é muito legal. Eu até coloquei no roteiro ali como é que é. Atenção, senhor Pablo está criando coisas, porque é muito legal. E aí ele vai fazer slam no meio da estrofe, ele vai deixar a banda soltando cachorro. É o Bruce criticando o consumismo, que anos depois ele tá, como é que é, vendendo pet, vendendo história em quadrinhos, vendendo tudo. E um refrão que vai durar um pouco, eu brinco assim que e aquele refrão que ele fica mais tempo na tua memória, mesmo 30 anos depois, comparando com o disco de 2024, do que todo o o Mandrake Project. É tipo assim, isso aqui vale por um Mandrake, por dizer assim. Justo por querer experimentar, polir. Eu tava brincando como é que é, aquilo que a gente fazia no colégio, pegar a raspa de magnésio, colocar ali, tocar fogo, ver o que acontece, assim. Eu acho essa coisa legal de vamos criar uma coisa, vamos criar uma coisa. Eu acho que isso assim é super acerto do disco. Então, o que eu acho legal dela é que ela subverte expectativas, porque ela começa com aquele riffzão que vai prometer um metalzão, aí entra o Bruce gritando naquele grito que você fala, nossa, olha, é o Bruce de volta, finalmente, aí do nada muda a música completamente. É aquela coisa quase meio ministry, assim, de barulheira, quase semi-industrial, não chega a ser industrial porque não usa tanto efeito, mas ele falando em cima de um tom meio apocalíptico, assim, percussão zona, Bruce destilando veneno, assim, né? E aí chega no refrão, eles soltam Where are the Indians on the hill? There are no Indians left to kill. Que pra mim é um recado, além disso, um recado pra fã de Iron Maiden, do tipo, ó, melhor fazer outra, não tem mais Went to the Hills, porque não tem mais Indians, não tem nada, não tem rio, não tem mais nada, assim. Então, se a gente vai lembrar, na turnê do Baltic Picasso, ele não toca nada da Iron Maiden, assim, dizem que o público pedia por músicas da Iron Maiden, ele não tocava. O máximo que ele fez de cover foi fazer um cover de Saba Blood Saba, que ele regravou para o tributo ao Nightwish in Black, primeiro tributo ao Black Sabbath, que, ao lado da banda Godspeed, que também era uma banda dessas de alternativa pesada dos anos 90, que tenta estragar o máximo possível o instrumental, mas o Bruce canta bem demais para fazer valer a pena. Ai, ai, ai. E aí, para a gente acabar, para a gente fechar essa parte oficial do disco, depois o Thiago vai falar um pouco mais, as lágrimas do dragão. E aí eu gosto, You know I'm afraid. Aí eu digo, o metaleiro de coração frágil. Isso me lembra um meme que eu vi essa semana. Como é que é metaleiros quando tocam cúmbia? Aquele meme tá na minha cabeça. Assim, o metaleiro apaixonado. Então, assim. Mas ok, passada a piada, passada o momento, mais coisa. Eu acho que sim, acho que é o disco vai terminar sem medo de experimentar, sem medo de colocar uma coisa diferente. Aquela coisa que a gente estava, o Thiago estava falando isso antes e vale. Ela começa lenta, vem uma onda, tanto que ele fala de mar, de ondas, vai num solo e ele não tem medo de quebrar esse solo, não tem medo de, até no momento de auge de uma música, dar um cavalo de pau. E eu acho que, além de ser bem pouco previsível na primeira vez, ela é uma música que ao vivo, seja ao vivo normal, seja ao vivo com orquestra, como foi outra vez, ela rende horrores, é uma música, como é que diz o Thiago, fura bolha. Então, assim, como é que é? Eu estava até lembrando, se fosse agora nos tempos do Mandrake, ia ter 9 minutos, mas aqui tem 6:24, ponto. Tu até escuta e pensa que ela tem mais, mas não, são 6 minutos só. Ela é densa, né? E ela tem partes que mudam, ela sobe e desce, né? Assim, é a música da vida dele. Ele é a balada da vida dele, mas ele chegou a dizer que é a música que ele mais se orgulha de ter composto já, assim, acho que ele disse em umas entrevistas recentemente. E aí, assim, é uma música que ele veio matutando por anos, né? Disse um pouco mais pra frente, assim, ela é uma música que ele surgiu, a ideia inicial dela surge durante a sessão de composições do Summertime, o Maiden rejeita, e aí ele continua com essa ideia na cabeça, assim, poderia ter sido alguma coisa no Teto do Milionário, mas Teto do Milionário ele estava com outra mentalidade, fazer um negócio muito mais fresco, tá? E provavelmente essa foi a música que eu acho que foi o chamariz, né? A ideia que ele tinha, preciso fazer um disco para lançar essa música, talvez seja essa a ideia principal. Enquanto essa música não tivesse do jeito que ele aceitasse, ele não ia soltar o disco de jeito nenhum. E sim, você vai colocar, né? Tem o For Too Long Now, acho que faz por muito tempo agora. Talvez seja isso, essa música na minha cabeça faz muito tempo, assim. E aí tem as partezinhas, né? Where I was, I had wings that couldn't fly, I had tears that couldn't cry. Onde eu tava, eu tinha asas que não que me permitiam voar, mas eu não conseguia voar. Eu tinha lágrimas, mas eu conseguia chorar. Tipo,
tô me soltando aqui, porque onde eu tava, né? Alguém precisa ser mais claro onde ele estava. Ele tinha que ter um personagem que ele não podia ser ele mesmo. Então, e aí vai. E aí a gente vai ter o solo épico do Roy Z, lindo pra caramba, e quando você tá a música perfeita, ali, a balada perfeita, a balada pra da reggae, né? Que é aquela. Que legal! Sabe? Acho que é legal pra caramba por causa dessa subversão de expectativas, porque você tá num auge de tensão e emoção, e aí ela te derruba, mas ela não volta direto pro refrão, ela volta pra uma, tipo, quebra aquela, um efeito cômico até assim, se pensar, sabe? Tipo, tem, acho que o Bertold Brecht fala de alguma coisa, que óbvio, não sei se o Bruce sabe disso, provavelmente não, que aquele efeito, aquele efeito cômico, que quando a coisa tá real e muito tensa, você usa isso na narrativa para lembrar as pessoas de que isso é uma narração, que isso é uma história, que isso é uma ficção, sabe? Tipo, quando chove sapos no filme Magnolia, sabe? Que você tá não tem mais saída, chove sapo. Exato. Sabe? Tipo, é umas coisas que é assim, né? Mas funcionou, né? A música é perfeita e é Bruce se colocando. É muito legal, tu tava falando, como é que é? O solado também, a cultura. A música, e daí termina aquele solo, ele faz aquele volta pro tipo assim, Mas volta pro rumo. foi isso uma nota para finalizar, né? Era muito bom. E aí a gente estava falando, quando a gente estava, semana passada, na real, lembrando, esse é um disco que ele tem a sua Expanded Edition, até fui buscar a minha aqui, como é que é? O público do YouTube está vendo, estou com ele na mão, e é uma Expanded Edition com 16 faixas, é tipo assim, tem quase o dobro de músicas no bônus do que tem no disco oficial. Como tem que ser uma Expanded Edition, uma coisa de mais de Isso. mesmo. Então, eu nunca tinha ouvido essa Expanded Edition, até a gente se preparar para o disco, foi a primeira vez que eu dei play nisso daí, eu fui fazendo algumas anotações conforme eu ia ouvindo ali, assim. Acho que antes eu só tinha ouvido a versão orquestrada de Tears of the Dragon porque eu sabia que existia. Eu sabia que a história de Tears of the Dragon, dele ter tentado gravar várias vezes, ter feito uma versão orquestrada, quando saiu eu queria ouvir. E é uma porcaria a versão orquestrada dela, não vale a pena você gastar o seu tempo. Ela é mais longa, ela tá nos 8 minutos e meio ali, mas não funciona, né? Gostar. Aí tem uma versão acústica dela também, que é completamente desnecessária, porque é basicamente a versão da música sem os crescimentos que ela tem. Então, pra quê, né? O disco tem dois remixes de Shut the Clown também, que, por favor, né? Desnecessário, não acrescentam nada à versão original. Assim. Aí, assim, o que eu gostei de ouvir essa versão é porque se o disco ele tem uma sonoridade confusa, as faixas extras são muito mais confusas. Aí você percebe o a fase que o Bruce estava, como era uma coisa meio maluca, assim. E, assim, tem algumas músicas que são rascunhos de estúdio, sabe? Tipo, tem uma Elvis Has Left the Building, não é uma música, é umas ideias aglomeradas ali. Tem uma outra que chama The Post Seattle Alternative Fallout, já pelo nome, como o nome indica, não pode ser música aquilo. No Wikipedia está dizendo que foi gravada ao vivo, mas não parece. Parece uma brincadeira de estúdio também que ele fez, assim. Já são os músicos do Skunkworks, então talvez seja uma prévia do que vai ser aquela I'm in the Band do Italian Drummer, que é um B-side do Skunkworks do disco seguinte. Que é música mesmo, que é música que está terminada, está pronta, assim, mas que não entrou no disco. Tem a Firechild e a Winds of Change, que foram B-sides do disco mesmo, que saíram B-sides dos singles. Elas não têm tanta percussão assim, parece, elas assim, talvez seja uma som mais próxima do que a galera esperava em 1994 do disco solo do Bruce Dickinson fugindo da Iron Maiden. Não foge tanto o que o Bruce entregava ali, mas já começa a chegar perto do que o Bruce estava fazendo, assim, essas duas músicas. Assim. Inclusive, acho que a Winds of Change é composta pelo Gennick Guess, então talvez fosse uma ideia mais antiga também. A Breeding House já é metalzona, sabe? A Breeding House é aquela que se tivesse no disco foi a Iron Maiden ia falar a melhor música do disco, sabe? Metal, metal, assim. Eles têm um cover do Arthur Brown, que é Spirit of Joy, que é legal também, funciona, mantém essa linha mais pesada que foi a Iron Maiden ia gostar de ter ouvido em 94. A No Way Out To Be Continued, ela também tem essa pegada metal, mas aí ela já me parece uma música que não estava terminada, sabe? Ela parece um amontoado de ideias, assim, ela é longa, é uma tentativa de fazer uma música épica que provavelmente seja a gênese das músicas épicas que ele vai fazer mais pra frente ali na Saint of Birth, seja a gênese da Dark Side of Aquarius, a gênese da Book of Tell, assim, essa ideia de fazer uma música com várias partes e tal.
Aí tem um outro grupo de músicas que provavelmente, assim, não tá falando nada, não sei se nos créditos aí diz se tem alguma coisa, mas me parece que são as músicas da primeira versão do disco, assim, já tentando remixar com Kit Olsen. A No Way Out Continues, que parece que é continuação da No Way Out To Be Continued, mas não tem nada a ver, é uma música completamente diferente. E ela tem uma pegada meio pop, assim, com uma puxada um pouco de percussão, de batida mais eletrônica, talvez vendo o Bruce olhando para essa questão de percussão com algum interesse, mas ela é cheia de efeitos, tem orquestração. Lembra até alguma coisa meio parecida com The Cure de vez em quando. A Tibet também tem uns EO, assim, que me lembra um pouco disso. A Over and Out chega até uns backing vocals femininos, completamente bregas, assim. Mas você vê o Bruce completamente perdido. Aí você tem a Cadillac Gas Mask, que tem uma pegada meio rock and roll que lembra um pouco o Teto do Milionário. Inclusive tem uma guitarrinha totalmente se perdida ali no meio, completamente aquela uma música clássica desse Thunderstruck, assim, o solo é completamente Angus Young, assim. Então, a impressão que eu tenho dessas últimas músicas é que elas eram as versões anteriores, era o que o Bruce estava compondo e que fez ele não querer lançar o disco. Falei assim, não, isso não tá do jeito que eu quero, a sonoridade não tá com a cara disso. E a conclusão que eu tive ouvindo esse disco é que essas bônus servem como um Some Kind of Monsters do Baixo Picasso. Você entende que o Baixo Picasso acabou sendo ouvindo essas músicas, né? Tipo, e dado tudo isso, eu valorizo mais ainda o Baixo Picasso. O Baixo Picasso acaba soando muito coeso, assim, uma sonoridade muito atemporal até. Eu não consigo ouvir o Baixo Picasso e achar que o Baixo Picasso é um produto dos anos 90 na sonoridade. Ele é um produto nas músicas em si, certamente, mas na sonoridade nem tanto. E, assim, e também você percebe o quanto, cara, quanto que o Bruce Dickinson jogou de dinheiro no lixo, né? Enquanto estava tentando fazer esse disco. Como ele estava perdido e sobre o que fazer quando saiu do Iron Maiden, né? E a gente vai lembrar que depois desse disco ele vai fazer a turnê e vai lançar o Live em Estúdio A, que são dois discos ao vivo idênticos, um ao vivo e um no Estúdio A da BBC. E aí já é a banda que vai gravar o Skunkworks, e essas músicas de Post Picasso já estão muito mais simplificadas nos arranjos, porque é uma banda que tem outro tipo, tem uma abordagem bem grunge para as músicas, e essa é a abordagem do Skunkworks, que aí os fãs não entenderam, não aceitaram de jeito nenhum. Acho que o Post Picasso teve uma resposta melhor de fãs do que o Skunkworks teve. O Skunkworks foi rejeitado de início. Por isso até tentou tocar músicas da Iron Maiden na turnê, mas não funcionou direito e tocou mal. Mas, mas ali eu estava falando, tava pensando agora. É porque aí também a gente tem que. É complicado achar de onde vem a coisa. E isso, como é que é? Isso, alguém que sempre gostou do Skunkworks falando. Porque já começa, eu vou ser bem tosco, mas já começa com uma coisa que tu falou assim, eu lembro de quando saiu eu lembro de estar comprando a Live Studio A, e aí eu olhar e falar assim, cara, por que dois CDs quase iguais? Sabe? Daí tu já tá pré-irritando, o público. E aí Assim, depois, eu vou defender. Assim, eu lembro de quando saiu o Alarm Studio A, porque o Alarm Studio A saiu com uma promoção no Carrefour aqui, que ele era muito barato. Então, assim, tipo, você comprava no disco CD duplo, que você pagava, tipo, R$ 12, R$ 11. Então, eu comprei nessa promoção. E eu entendi a lógica. Assim, uma lógica era eles tocando num estúdio, a música ali e tal, para mostrar essas músicas tocadas num ambiente sob controle. E aí tinha uma outra versão ao vivo que era para mostrar ó, essas músicas tocadas, que eu acho que é gravada no Marquee Club, tipo, como o público reage a essas músicas, qual que é a interação com o público que essas músicas estão tendo. Então, são dois discos ao vivo bem diferentes um do outro, assim. Mas eu confesso que para uma fanbase que não tinha aceitado tão bem o Baltic Picasso, você toca o Baltic Picasso inteiro, só três músicas do Teto do Milionário, e lançar dois shows idênticos quase ali, você está forçando a barra. pretensão demais. É, ali começa um pouco de uma coisa que vai, caldo que vai ficar complicado ali depois no, nos Skunkworks. Mas isso que a gente também, ano que vem a gente defende os Skunkworks. A gente vai fazer o programa que todos seremos cancelados porque vamos defender os Skunkworks. Ah, Mais ou menos com o Stone for Fortune. exatamente. Os dois 80 quilômetros por hora um contra o outro. Para ficar no mesmo medida. Olha, Pior que são os dois que eu gosto pra caramba. Chega o tempo, a gente acaba.
chega o tempo, a gente acaba. O 442 é um disco que eu gosto pra caramba desde a época. É um disco que lá atrás, e os Skunkworks também. Mas os Skunkworks com o tempo eu fui voltar. Mas caramba, a gente pensou que ia. Como é que é? A gente pensou que ia falar pouco, acabou falando pra caramba. Que rendeu pra caramba, disco que rende. É uma boa que o É, Thiago falou. Até, como é que é? Mesmo que não sejam coisas interessantes, mas pelo menos justifica ter um CD, uma faixa, ter um CD bônus, tem, tipo assim, no seu arrazoado de coisas, assim, no seu, nas suas coisas. Então, como é que é? Volte a escutar, se você faz tempo que não escuta, porque, assim, é um disco muito, 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 muito massa mesmo. Thiago, faltou alguma coisa? acho que a gente esgotou o assunto ali, até falamos das faixas boas. Agora eu vou ouvir depois. Vou voltar pro Filho do Padre, pro Fear of the Dark, e daí depois eu vou voltar pro coisa hoje. Então é isso, pessoal. Muito, 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 muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Do seu lado, eu espero que tenha sido massa para você ouvir, assim como foi massa para a gente fazer. E voltamos na próxima semana. Valeu, gente. Abração.